Se o seu filho engasgasse e você não conseguisse desengasgar por meio das manobras do desengasgo, o que fazer nesse momento? Gente, primeiro já salva esse vídeo, porque se um dia você precisar, não vai ter tempo de procurar. Eu sou Betina, médica pediatra, e hoje eu vou te ensinar o que fazer quando o engasgo do seu filho não resolve com as manobras do desengasgo e a criança perde a consciência. Isso se chama RCP, reanimação cardiopulmonar. E ó, você não precisa ser médico para salvar uma vida. Se você souber usar as instruções desse vídeo, eu te garanto que você vai salvar a vida de alguém. Primeiro, deixa eu te explicar o que está acontecendo no corpo da criança nesse momento. Porque quando a gente entende isso, conseguimos agir muito melhor. Então, gente, quando uma criança engasga, o objeto vai bloquear a passagem de ar. E aí a gente tenta fazer aquelas manobras de desengasgo justamente para tentar expulsar esse objeto que não deveria estar ali. Mas quando isso não funciona, o objeto vai continuar ali obstruindo a passagem de ar. E, consequentemente, o oxigênio ele para de chegar no cérebro. Então, em poucos minutos, o cérebro começa a sofrer um dano quase que irreversível se não tiver a chegada do oxigênio. E aí a criança desmaia, perde a consciência e por isso que as manobras aqui vão ser diferentes. Quando a gente fala em reanimação cardiopulmonar, eu estou pensando principalmente em duas coisas. As compressões, pessoal, vão funcionar como se fosse um coração artificial. Então, basicamente, a compressão vai empurrar o sangue que ainda tem oxigênio para o cérebro. E as ventilações que a gente vai aprender como realizar colocam oxigênio novo nesse sangue. Gente, juro, sem isso, cada segundo do cérebro sem sangue e cada segundo sem essa manobra é mais um segundo que o cérebro passa sem receber o oxigênio e o sangue. E vocês sabem que oxigênio para o cérebro é vida. Então, por isso, a gente começa as manobras imediatamente. Então, agora vocês já entenderam a importância de saber essa manobra. E ó, mais uma coisa. Antigamente, ensinavam muito assim, abre a via aérea, respira e comprime. Cuidado que isso mudou. Hoje em dia, a gente coloca a compressão torácica lá no topo dessa lista, porque a gente sabe que as compressões são o elemento mais crítico e não podem esperar para a gente mimetizar o coração, ejetando o sangue, inclusive, para o cérebro. Então, vamos começar do início. Como a gente sabe que chegou a hora de fazer a reanimação cardiopulmonar? Pessoal, a criança ficou mole, não te responde, você tá vendo que ela não tá conseguindo respirar, ou tá fazendo uma respiração com um barulho super estranho, tipo como se fosse um ronco ou uma respiração estranha, que é o que a gente chama de gaspeando. Além disso, lábios ou rosto podem ficar azulados ou arroxeados. Então, se você viu qualquer um desses sinais aqui de cima, para a manobra de desengasgo, deita a criança de barriguinha para cima em uma superfície dura e vamos começar as manobras de RCP. E pessoal, não espera a SAMU chegar. Vocês imediatamente já vão ligar para a SAMU, em que o telefone é 192, mas as manobras vocês vão começar a realizar em casa para salvar a vida da criança. Então, ó, passo 1, chama a criança, bate levemente aqui no ombro. Não respondeu? Não tá respirando normalmente, tá fazendo um barulho estranho na respiração, começou a ficar com os lábios arroxeados, rosto arroxeado, extremidades mais arroxeadas, o que a gente chama de cianóticas. Então, agora é a hora. Se tiver alguém do lado, você direciona diretamente e fala, você, liga para o 192. Se não tiver ninguém, você pega o seu celular e já digita 192 para falar com a SAMU, enquanto já vai fazendo as manobras de RCP. Agora, então, deite a criança de barriga para cima numa superfície dura. Chão, por exemplo, é perfeito, pessoal. Cama mole não funciona, porque amortece as compressões e perde a força. Então, principalmente vai ser chão. Agora, a parte mais importante, para os bebês menores de 1 ano. Envolva os 2 polegares aqui na linha entre os mamilos. E a gente vai realizar, então, as compressões dessa forma. E para as crianças acima de 1 ano, você pode utilizar uma mão ou as 2 mãos sobre essa região aqui entre os mamilos. Quanto que a gente deve comprimir nesse momento? Pelo menos 1/3 da profundidade do tórax. Isso é cerca de 4 centímetros no bebê e 5 centímetros nas crianças maiores de 1 ano. Parece muito, mas realmente precisa. Lembra que a gente está fazendo como se fosse um coração artificial. O ritmo é de 100 a 120 por minuto.
Pensem nessa música aqui para realizar o ritmo das compressões. Gente, muito importante, depois de cada compressão você precisa deixar o tórax se retornar completamente, porque se ficar com a compressão aqui em cima, o coração não vai encher de sangue para a próxima compressão. Então sim, a gente precisa comprimir de 4 centímetros em menor de 1 ano ou 5 centímetros em maior de 1 ano, mas a gente precisa deixar voltar todo esse tórax à posição inicial a cada compressão. E a gente vai repetir esse processo 30 vezes se você estiver sozinho. Se você estiver com outra pessoa, a gente reduz essa compressão para 15. Então, sozinho, 30 compressões. Se tiver com uma dupla, a gente divide para 15 compressões. E aí, depois de 30 ou 15, a gente vai então realizar a ventilação. E ó, antes de assoprar aqui a boca da criança, primeiro olha a boca. Se você estiver vendo o objeto, você pode retirar da boca da criança. Mas se você não estiver vendo nenhum tipo de objeto ali, não enfia o dedo lá na boca e na goela da criança às cegas, porque você pode empurrar ainda mais o objeto para baixo. Então, se você não está vendo nada na boca, segue a ventilação. Você vai inclinar levemente a cabeça da criança para trás e levantar o queixo para a gente abrir a passagem de ar. Para os bebês menores de 1 ano, cubra boca e nariz com a sua boca ao mesmo tempo. E para as crianças maiores de 1 ano, tampe o nariz com os dedos e cubra somente a boca com a sua boca. E aí, pessoal, vocês vão soprar devagar com uma duração aqui de mais ou menos 1 segundo. Essa força, quando a gente assopra, tem que ser suficiente para a gente ver o tórax da criança expandindo. E a gente vai realizar isso 2 vezes. Então, são 2 ventilações. E ó, se vocês não perceberem que o tórax subiu no momento da ventilação, reposiciona a cabeça um pouquinho para trás, eleva o queixo e tenta de novo. Agora, se você não tá vendo subir novamente, não insiste. Volta para as compressões, porque elas são as mais importantes nesse momento. Então, esse é o ciclo. 30 compressões para 2 ventilações se você estiver sozinho. Agora, se você estiver com uma dupla, nós temos 15 compressões para 2 ventilações. Então, sempre 2 ventilações. Lembra aquele assoprar de mais ou menos 1 segundo para, então, 30 ou 15 compressões. E, gente, não para e não desiste. Não fica checando se a criança acordou a cada segundo. Você vai ver quando ela voltar. Então, mantenha o ritmo das manobras de reanimação cardiopulmonar. Você só vai parar quando o socorro chegar e assumir aquele momento, ou quando a criança começar a respirar normalmente. E existem alguns mitos que eu queria quebrar aqui com vocês. B, eu posso machucar o meu filho fazendo essas compressões, porque vocês perceberam que são compressões mais vigorosas? Gente, sim, o medo aqui é real e realmente podem acontecer algumas consequências pelas compressões torácicas. Mas uma criança que está em parada cardiorrespiratória, se ela não receber as manobras adequadas da reanimação cardiopulmonar, a chance de sobrevida aqui é praticamente zero. Com a RCP, essa chance muda completamente. Então, pode machucar uma costela, pode fazer uma fratura? Sim, claro que pode. Mas costela quebrada, a gente trata tranquilamente depois. Sem a RCP, a gente não vai ter mais o que tratar. Então, isso aqui muda tudo. Sem medo na hora de fazer. Outra dúvida também, eu preciso fazer a respiração boca a boca obrigatoriamente? E aqui, gente, o ideal é fazer, então, 2 ventilações para 30 ou 15 compressões. Mas se você travar na hora da respiração, se embolar, não souber fazer adequadamente, foca na compressão torácica. Não paralisa por conta disso. Fazer a compressão vai ser melhor que nada aqui. E existe também aquele famoso aparelho, né, o desfibrilador automático. Eu posso utilizá-lo? E sim, gente, não perde tempo aqui procurando equipamento ideal. Se tiver o desfibrilador, você vai apoiar no tórax da criança, conforme vai estar escrito, e vai seguir basicamente a orientação que ele te der. Se não tiver desfibrilador, foca em compressão e ventilação. Gente, eu sei que é super pesado a gente pensar nisso, né? Uma criança engasgar, não resolver com a manobra, parar e a gente precisar fazer esse tipo de manobra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nesses anos de pediatria, eu já vi criança sendo salva na rua por conta dessas manobras de reanimação. E que hoje em dia não tem nenhuma sequela na vida. E também já vi o contrário. Tragédias que poderiam ter sido evitadas se soubesse a manobra de reanimação. Então, se você assistiu esse vídeo aqui até o fim, isso já te coloca na frente aí para realizar essas manobras em mais de 90%. Agora faz uma coisa, manda esse vídeo aqui também para outra pessoa que cuida de uma criança, porque confia em mim, isso aqui salva a vida. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder um por um com muito carinho. Até o próximo vídeo. Beijo!